Então perceba, pelo que a gente viu aqui, né, a gente fez uns cálculos e cálculo da tensão do ECC, que seria equivalente contínua, né, dessa retificação através de ponte retificadora de diodos, né? Lembrando que por vez, por semiciclo, 2 diodos vão estar conduzindo. Por isso que esse 2 aqui entrou na fórmula, né? Diferente daquela primeira lá. Eu vou tirar 2 vezes a tensão de barreira. Não tem 4 diodos, aí quando você passar esse 2 multiplicando para fora, isso na verdade vai estar tendo todas as quedas, né? Dos 4 diodos. Certo? Então, fazendo esses cálculos, ó, é como se eu tivesse um circuito, uma fontezinha, com aquele circuito original que a gente tinha, que é esse aqui. Fazendo as contas, a gente viu que a resistência equivalente deu quanto? 500 ohms. Ou seja, eu tenho uma tensão VCC de quanto? 9,92 e uma carga só de quanto? De 500 ohms. Aí eu pergunto, qual é a tensão, digamos assim, a tensão equivalente contínua que vai circular por aí? ICC vai ser igual a VCC sobre a resistência, que é quanto? Que é 500 ohms. Então ICC vai ser igual a VCC, que é quanto? 9,92 dividido por quanto? 500. Isso aqui quem fez a conta? Dá quanto aqui? 0,0198. O que aqui? Tem? Ampere, porque a tensão estava em volts e a resistência estava em ohms. Como está um número muito quebrado, o que eu falei para vocês? Está em ampere, você bota no submúltiplo, multiplica por 1000. Aí eu vou ter, ó, multiplicando por 1000, vou ter 1, 2, 3, 19,8 miliampere. Certo? Eu quero que você entenda o processo e entenda o que está acontecendo. Fale. Quando você não está em série, por que não modificou ele? Não entendi. Não estava em série, foi aí. Não, aqui estava em série. Eu não sumei os dois porque tem série. Sumei aqui também. Aí ficou 2 de meio em paralelo. Aí resolveu os dois em paralelo, que deu quanto? 500. Então ficou um só. Ó, pegar a resistência equivalente é isso, pô. Você transformar 1000 resistores em um só. Resolvendo quem está em série, quem está em paralelo. Certo? Na ordem. Certinho. Nesse caso aqui a gente precisou primeiro resolver quem estava em série, não foi? Resolver primeiro quem estava em série, depois o resultado fica em paralelo. A gente foi resolver. Perceba, eu preciso que você visualize isso aqui, ó. Numa retificação, entrou corrente alternada, saiu contínua. Não foi isso? Perceba aqui, isso aqui é importante. Se eu perguntar para você qual é a forma de onda que está chegando aqui na carga, você sabe que é uma tensão retificada. Mas de que forma? Dessa forma aqui, ó. Perceba. Perceba isso aqui, ó. A tensão chegou alternada, variando entre o máximo e o mínimo, com tensão eficaz de 220 volts, certo? Aí vai ter um máximo e um mínimo um pouco maior. Reduzir através desse transformador aqui, ó, para uma tensão eficaz de 12 volts, ela está variando entre o máximo e o mínimo, como a gente viu de quanto? 16,97 é o que estava chegando aqui, ó. Perceba, você precisa visualizar isso aqui. Vou apagar isso aqui, tá? Mas eu vou fazer o gráfico da tensão que está chegando, da tensão na carga. Isso aqui é importante você visualizar. Na chegada da ponta retificadora, os 4 diodos, eu estava com uma tensão desse tipo aqui, ó. Não foi isso aqui? Tensão alternada, tensão no tempo, variando entre o máximo de 16,97 e menos 16,97. Mas na carga vai chegar uma tensão o quê? Perceba, vai chegar uma tensão aqui na carga contínua, não é isso? Contínua de que forma? Dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, não é assim? Que vai variar, ó. Vai ser variante, mas vai ser contínua, porque está mandando a corrente em um sentido apenas. Tensão. Agora perceba, se eu perguntar para você, essa tensão que está chegando na carga, ela vai ter um ponto máximo, não vai? Esse ponto máximo vai ser o quê? 16,97. Não. Se o diodo for ideal, vai ser. Mas perceba, por semiciclo, a gente viu o quê? Que 2 diodos conduziam, não foi isso? Lembra disso? Então, se 2 diodos estão conduzindo, pô, eu tenho um circuito, ó, um diodo aqui, tem uma carga e tem outro circuito, ó, outra parte do circuito com outro diodo. Eu tenho uma queda nesse diodo aqui, concorda? Ele não é real, e vou ter outra queda onde? Então a tensão que vai estar sendo gerada de 16,97
0,97, vai ter uma queda aqui de quanto? De 0,7 se for silício, e outra queda aqui de quanto? De 0,7. Então, parte dessa tensão ficou parte aqui e parte aqui. O restante sim, chegou aqui. Certo? Ou seja, a tensão que vai chegar aqui, ó, vai ser o resultado disso aqui. 16 menos 2 vezes a queda. 15 pontos. Ou seja, a tensão máxima na carga vai ser quanto? 15,57. Então eu vou ter uma tensão máxima aqui que vai ter uma quedazinha de 15,57. Foi isso? Volt. Entenderam por quê? Eu tenho essa pequena queda devido, né, os dois de outro por vez que conduz. Certo? Ou seja, essa é a tensão máxima na carga, mas qual a tensão VCC equivalente contínua? Vai estar mais ou menos por aqui. Que vai ser quanto? 9,992. Então, se eu pedir para você, a questão de prova, para você fazer o cálculo da tensão que está chegando na carga, você faz do jeito que a gente fez aqui, certo? Se eu pedir, desenha a forma de onda que está chegando na carga com a tensão VCC. Estou pedindo isso aqui. Se você desenhar que está chegando retificada, onda completa, e que está com essa pequena queda aqui, porque o diodo é real. E o VCC está mais ou menos por aqui. Lembre-se, esse VCC é muito importante porque é uma tensão equivalente contínua. É ela que você vai usar para calcular a corrente, como a gente usou. Você sabe que está chegando uma máxima, mas essa máxima para mim não vale de nada por enquanto. Eu tive que fazer um cálculo de VCC, encontrar o valor de VCC para poder aplicar a lei de Ohm. Percebeu isso? Então primeiro a gente calculou o VCC para depois aplicar a lei de Ohm. Novamente, num circuito eletrônico, numa placa, você montou uma fonte bem bonitinha, toda completinha, com transformadorzinho, com ponta identificadora. Você vai ter lá todo um aparato naquele circuito eletrônico que vai fazer o que para você? Vai deixar essa tensão que está assim, ficar como? Ficar de fato uma tensão contínua e constante, ou seja, vai deixar a tensão ficar assim. Entende? No final, no resultado, você vai ter uma tensão oscilando dessa forma. Você vai ter uma tensão contínua aí, constante. Certo? Ou aproximadamente constante. Como é que você faz isso? Uma das coisas que você utiliza, como eu falei, é um filtro capacitivo. Na saída da ponta identificadora, você colocava capacitores paralelos. Certo? Com a saída. Aí esse capacitor, ele vai filtrar aquela tensão, digamos assim, né? Ou seja, a tensão. Lembra do capacitor? A gente falou que eu tenho duas placas paralelas que ele vai acumular uma carga, não é assim? Então perceba, é mais ou menos assim que acontece. Aqui a tensão está crescendo. Quando essa tensão estivesse crescendo, não é sendo a tensão na carga, eu ia colocar capacitores em paralelo com a carga. Então perceba, você vai entender porque ele deixa a corrente constante, a tensão constante. Porque quando ele estiver subindo, o capacitor está carregando. Então o capacitor está o quê? Carregado, certo? Concorda? Quando ele começasse a cair aqui a tensão não ia cair, mas o que acontece? O capacitor não está carregado? Então, quando a tensão estivesse caindo, o capacitor ia o quê? Descarregar. Percebe isso? Ou seja, em vez de vir para cá para baixo, o capacitor ia fazer isso aqui, mandar de volta o que ele recebeu. O capacitor faz isso, né? Ele acumula a carga e manda de volta, acumula a carga e manda de volta. Ou seja, a tensão não ia chegar mais, não? Ele mantém ela, né? Certo? Aí essa mantida digamos assim, de tensão constante, aí você vai ter que fazer um cálculozinho para calcular a carga do capacitor, a capacitância. Na verdade você vai calcular, dimensionar a capacitância do capacitor para ele poder acumular aquela carga ideal, certo? Existem circuitos também, tipos de CIs, né? Você pega aqui, regula essa tensão também, tá? Então são alguns meios que a gente tem de pegar essa tensão que chegou alternada, reduziu a tensão através do transformador, retificou através de uma ponta identificadora e deixou ela filtrada, deixou ela constante, tá? Então você tem esses meios. Quando você tem, no caso aqui, ó, uma fonte dessa, a gente vê aqui, ó, essa fonte aqui, pô, você chega, ó, tem um cabozinho de força que você coloca aqui, né? Como a gente já viu, você coloca na tomada. A tensão aqui na tomada é o quê? Alternada ou contínua? Alternada, pô. Então chegou alternada como a gente viu. Senoidal. Chegou aqui dentro, ó, aqui dentro você vai ter transformador, você vai ter uma ponta identificadora, você vai ter os fios capacitivos e todo o circuito eletrônico que vai pegar essa tensão retificada como a gente fez aqui agora e vai deixar o quê? Constante aqui na saída.